Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Escola Sabatina Interativa. É um prazer imenso ter a sua audiência confirmada conosco. E desde já eu quero pedir a você, entre em contato conosco pelo facebook.com/ESI Curitiba, o nosso e-mail esi@iasdcentral.org.br. E você que não adquiriu a lição e quer estudar gratuitamente, você pode entrar no site www.cpb.com.br. Os nossos convidados de hoje são Mônica Pellini, Caroline Belotto e o Rony Zamboni. E nada melhor do que a gente começar o nosso programa com uma oração. E vamos pedir isso, que o Rony Zamboni dirija essa oração. Lembrando aí que o tema da nossa lição de hoje é Esther e Mordecai. Senhor nosso Deus detalhista, nosso Deus de feitos incríveis, queremos pedir a Tua presença, Senhor, para que nós possamos compreender as mensagens aqui faladas, para que nós possamos entendê-las e colocá-las em prática, Senhor. Nós mais uma vez pedimos com a certeza que seremos atendidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Que bom que você está aqui com a gente, Carol, Rony, Sandro. Que privilégio, né? Um sábado tão bonito, ensolarado, em pleno inverno, né? Realmente a gente está vivendo um sábado muito bom. Eu achei interessante, nós estamos aqui na 6ª lição do nosso tema como missionários. E a lição tem falado de como as pessoas foram missionárias, né? Diferentes pessoas. E a gente, quando ouve sobre a história de Esther, a gente sempre ouve a história dela sozinha, que eles colocaram tanto a Esther como Mordecai. E isso muito justo, porque ela não teria feito nada se não fosse por ele. Ele a preparou, ele foi como um pai para ela, na realidade, né? A gente que está às vésperas do Dia dos Pais, que é amanhã, ele, apesar de ter sido um parente dela, ele a criou como um pai, né? E ela seguiu exatamente os ensinamentos dele. Eu gostaria de ler com vocês o nosso texto principal dessa lição, que está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Só que numa tradução um pouquinho diferente aqui, eu estou com a tradução da Nova Linguagem de hoje, que ela diz o seguinte: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Essa última frase, eu não sei se vocês se lembram, ela foi citada na lição da semana passada, porque é uma frase muito forte, né? E a gente até ponderou sobre isso. Quem sabe a situação que você vive, as coisas que você está passando, é uma preparação de Deus para o momento que você está vivendo. E outra coisa que me chamou muito a atenção é que se ela não aceitasse fazer aquilo que Deus tinha preparado para ela, Deus daria um outro jeito. Né? Então, as pessoas, elas têm o direito de recusar aquilo que Deus tem como missão para elas, mas isso não quer dizer que a missão não será feita, né? Deus dá a escolha para cada ser humano, e que bom que ela fez a escolha correta de confiar em Deus e fazer aquilo para que ela foi designada, né? E a história de Esther é uma história que às vezes parece até uma história fantasiosa, né? Uma história de rainha, de princesa, uma moça simples que se tornou rainha, né? Como um conto de fada na realidade, né? Só que essa história não começou muito bem, né, Carol? Porque o rei Assuero, ele era casado com a Vasti, que diz que era uma mulher lindíssima, e ele a colocou numa situação muito difícil, ela como mulher, né? Então, assim, a gente não pode julgar que ela tenha feito a coisa errada. Eu queria só que você lembrasse com a gente o que aconteceu nesse contexto. Então, vamos lá. Para falar, primeiramente, bom dia para todos. Bom dia. Eu fiquei muito animada, porque realmente essa lição, para quem não tem o hábito de estudar a lição, aqui está a oportunidade, porque a lição desse trimestre, gente, ela tá facinho de você criar o hábito. Tá muito gostosa, muito interessante. Todo dia dá vontade de você ficar curioso para ver qual que vai ser a próxima abordagem. E é engraçado que o autor, ele tá abordando as histórias de uma perspectiva completamente diferente da que a gente costuma. Por exemplo, por que Esther e Mordecai foram considerados missionários, né? Simplesmente porque eles cumpriram a missão a qual Deus designou. Mas falando então do princípio, né? Gente, quem que era Vasti? Ou Vasti, que eu sempre confundo. Vasti era a rainha, né? A rainha, e era o rei
Assuero que estava no poder. O rei já estava há 3 anos, ele era o mais poderoso do reino, ele tinha 127 províncias sob seu comando e ele, além de ser muito rico, né? Só que o rei queria ver como é que estava o poder dele, como que estavam as províncias dele, se tinha alguma que de repente estava começando a ficar mais poderosa, enfim. Ele resolveu dar um banquete, eu não lembro por quantos dias agora. 180. 180 dias, eu sabia que era um número bem alto. Você já imaginou 180 dias de banquete? De vinho servido em taças de ouro, de muita bebida alcoólica, claro, muita comida. E eles ficaram lá no palácio por muito tempo. Gente, 180 dias você faz um almoço. Já sai caro no orçamento. Já sai caro. E ele realmente... Então ele serviu esse banquete ao longo desse tempo. E aí eles já estavam alcoolizados, enfim, o rei alterado. E ele resolveu chamar a Vasti. E ele queria que ela se apresentasse perante os outros governadores que foram convidados e para mostrar o quanto ela era bonita, entendeu? Ela deveria ficar exposta a eles. Há estudos que dizem que o rei queria que ela divertisse os convidados, o que é pior ainda. Que fosse para ela apresentar a própria beleza aos governadores e seria extremamente ofensivo para ela como mulher e seria desonroso, entende? E aí que estava o grande segredo. A Bíblia não diz se Vasti ela tinha alguma crença ou se ela ela não era judia, isso era claro, né? Porém, Vasti tinha princípios. Princípios não salvam, logicamente, mas ela sabia o que significaria dizer não para o rei. Quando o rei convidou ela para ficar para ser exposta perante os governadores, ela disse não. O que é dizer não para um rei naquele contexto, né? E quais seriam as implicações? No mínimo, ela seria deposta, e foi o que aconteceu. Mas aí, o que foi interessante, porque eu achei, contando a história de Esther, que a Esther ia ser a única heroína da história. E aí, vários personagens que a gente vai percebendo demonstram o seu papel importantíssimo. Lógico que tudo isso estava dentro dos planos de Deus. Deus tinha um propósito para tudo o que estava acontecendo. E a Vasti participou de tudo isso. De que forma? A Vasti manteve a integridade dela e os princípios dela. Ela preferiu ser deposta a ter que perder a própria honra, sabe? E isso foi de grande exemplo para todos nós. É verdade, porque ela iria perder nas duas situações, na realidade, né? Porque, assim, não era um bando de governadores conscientes. Como eles estavam alcoolizados, 6 meses de festa, você consegue imaginar isso? A gente já pensa algumas festas de casamento que a Bíblia relata, de 1 semana já é muita coisa, né? E como você falou, a gente faz um dia de festa e pronto, já não cabe no orçamento, a gente já não tem mais disposição, nem nada disso. Então, ela realmente, ela provavelmente pesou os prós e contras, né? E ela preferiu manter a honra e a dignidade dela, né? E depois, pode deixa falar, eu só interromper você, Mônica, aproveitando aqui, confirmando a audiência nossa aí, o Miguel de Castro, lá da Áustria, Abraham Jimenez, lá do México, e a Paulinha Amorim e a Cida, que estão aí com a nossa audiência. Eu continuo pedindo a você aí que entre em contato conosco pelo facebook.com/ESI Curitiba e pelo nosso e-mail esi@iasdcentral.org.br. Obrigado pela audiência por enquanto, Mônica. Então, depois que ela saiu, eles viram que o rei precisava de uma nova esposa, né, Rony? Daí entra a história de Esther. Como que linda, foi? Que sinal, é linda, né? Acho que tem uma palavra que ela mostra bem o que o rei gostava de fazer. Ele gostava de ostentação. Ele gostava disso. Ele fez uma festa que chamou a atenção porque ele queria demonstrar a todos o seu poder. Então, como a Carol falou anteriormente, 120 aproximadamente províncias. E depois que passou, a lição fala que passou a raiva do rei e a revolta, porque o que significou aquilo? Foi uma afronta ao seu poder. Esse que foi, digamos, o erro que ele viu que a Vasti fez. Então, passou essa raiva toda, o rei precisa de uma rainha. E um rei poderoso não escolhe uma rainha que não esteja à altura do seu poder. E mandou-se, então, que procurasse no reino todo uma virgem muito bela. E nesse contexto entra a Esther. A Esther, ela era judia. E algo que é interessante nós deixarmos bem claro. Inicialmente, ela não revelou a sua fé. Mas ela não negou a sua fé e ela não contrariou os seus princípios. Então, a lição fala que
tinha um eunuco que era o responsável por fazer essa seleção inicial. E ele ficou encantado com ela. Ele ficou cativado pelas características que ela tinha. Com certeza os seus princípios davam para ela a sustentabilidade suficiente para que ela fosse uma rainha e para que ela honrasse o rei e para que ela pudesse se portar perante toda a corte. Então, ela foi preparada durante 1 ano. E outras 7 virgens seriam colocadas à escolha do rei. E o rei se encantou com ela. Eu fico imaginando o quanto Esther foi preparada para falar o que o rei gostaria de ouvir, a vestimenta que o rei gostaria, o perfume e tudo mais. Então, muitas vezes na nossa vida, há necessidade de um preparo, de uma sabedoria por trás. E isso Esther teve com propriedade, ela soube ser sábia, graças ao ensinamento do seu tio. E a lição também comenta, e o contexto do livro, de que ela realmente amava o povo judeu. Ela tinha consciência de quem ela era, de quais eram os seus princípios. Ela amava de onde que ela vinha e ela não renegava o que ela era. Ela não escondeu, ela não renegou a sua fé. Ela não fez com que um título em primeiro lugar fosse à frente dela. E uma coisa interessante também, Rony, que a gente sempre fala que a beleza vem de dentro, né? E é verdade. Eu acho que ela tinha um caráter, uma alma tão boa, né? Talvez por ser, com certeza por ser temente a Deus e tudo aquilo que ela acreditava, que aquela beleza vinha de dentro. Quantas pessoas que a gente a princípio vê que parecem tão bonitas, a gente conversa um pouquinho e parece que a beleza vai toda embora, não é verdade? Então acho que ela tinha isso, e que era um diferencial enorme das outras moças, que eu acredito que também fisicamente eram belíssimas, né? Mas ela tinha um diferencial, né? E depois, Carol, continuando a história, fala exatamente daquele momento, para um momento como esse. Então ela foi preparada para um ápice. Qual foi esse ápice? Gente, eu acho que ainda bem que a Record fez uma novela dessa história. E essa história é linda demais. E assim, ó, é uma história que tem final feliz, esse que é o melhor. É verdade. Quem fez as coisas erradas teve que arcar com as consequências, aquele que foi injustiçado no fim foi honrado, é muito legal. Então a gente está falando que Esther se tornou a rainha, né? Estamos nesse contexto, nesse momento. Só que assim, ó, Esther, ela tinha que ser muito corajosa. Porque ele vai explicar depois que existia um invejoso ali no meio, o vilão da história. E esse invejoso... Né? Sempre tem. E ele conseguiu ali, através de muita manipulação, enfim, conseguiu de alguma forma condenar o povo, os judeus, né? O que acontece? De todos os povos que tinham ali, os judeus tinham a sua própria lei. E os judeus prosperavam. E essa prosperidade deles, enfim, gerava muita inveja, né? Esse vilão que eu tô falando é o Amã. E aí, o que a Amã fez? Ele já tinha lá a competitividade dele com o Mordecai, que esse é o nosso Rony, ele que fale depois. E aí, a Amã chegou pro rei e falou assim: rei, ó, é o seguinte, esse povo judeu tem as suas próprias leis. E as suas próprias leis são diferentes de todos os outros povos. Rei, a gente precisa dar fim nesse povo, senão eles vão tomar conta, eles vão tomar o poder. E aí, por pura manipulação, o rei caiu na história dele. O rei não fazia ideia, né, que Esther era judia. E aí, Amã conseguiu. Então, o rei deu o anel para ele, passou o anel para ele, para que ele pudesse selar o decreto. E aí, Amã foi lá, fez um decreto que todos deveriam se curvar. Olha só como Amã tinha autoestima baixa. Que todos deveriam se curvar diante dele. E selou o decreto que os judeus, um decreto de morte para os judeus. E aí, pegou o anel e selou. Um fato curioso de que quando ele sela com o anel, não existe como voltar atrás. Nem o próprio rei, né? Nem o próprio rei pode voltar atrás. Então e aí, como que Esther ia fazer para salvar o próprio povo desse decreto, sabe? E Mordecai se recusou Mordecai, o primo dela, que também fazia parte da corte, ele se recusou a se curvar. Lógico, porque Mordecai sabia que existia um só Deus. Independente das consequências, que no caso era a própria morte que estava diante dele, Mordecai se recusou a se curvar. Então, gente, assim, cena de novela, capítulos finais, e aí estava lá Esther, judia, esposa a própria rainha, que poderia morrer também a qualquer momento, se ela fosse descoberta, até porque então ela não tinha revelado, né?
Uma parte interessante é entender um pouco mais da onde que vem essa rixa, digamos assim, entre o Amã e o Mordecai. Isso é uma história longa, que não é de anos, é de séculos. Porque o que aconteceu? Lá em Esther 3, fala que o Amã, ele não explica por quê. O que acontecia? Mordecai, ele convivia na corte. Possivelmente, o Amã também convivia. E eles se conheciam. Não traz um pouco mais de riqueza de detalhe. Ele fala simplesmente, e Amã foi colocado como o segundo homem mais importante de todo o reino. Aí ele fala, da onde que veio Amã? E a gente entende um pouquinho mais da onde que veio essa revolta toda. Amã, ele era agatita. O que tem a ver agatita, gente? O agatita era do reinado de Agag. E Agag era de quem? Era dos amalequitas. E em Êxodo, quando o povo de Deus estava saindo para a terra prometida, Deus falou que os amalequitas eram os inimigos do povo de Deus. E eles iriam guerrear de geração a geração. Então vamos esse contexto todo. O Mordecai sabia que o Amã tinha possibilidades de assumir um cargo importante. Então, aí entra o conselho que ele deu para Esther. Esther, não fale que você é judia. Ele não falou, renegue a sua fé. Não. Ele falou, não fale inicialmente que você é judia. Foi um recado de proteção para ela. Deixa o rei conhecer você primeiramente. Então, nesse contexto todo, o que aconteceu? Porque gente, não tinha nada de mal simplesmente em o Mordecai se prostrar perante o Amã. Porque ele não era um deus, ele era um homem, era um simbolismo de respeito. Só que não era somente um respeito para com uma pessoa. Ele não se ajoelharia perante um inimigo de Deus. Então, ele não se ajoelhou. Por quê, gente? Porque ele confiava no Deus que ele conhecia. E ele não foi contra o mandamento de Deus para que a idolatria, gente, é contra Deus. E Deus não aceita, Deus não tolera a idolatria. E Mordecai se manteve fiel e ele não se ajoelhou perante o segundo homem mais importante. Não importa a importância do homem, chega a ser redundante. O que importa é que nós tenhamos a honra acima de qualquer coisa a Deus. Isso é o mais então, importante. assim, muito maravilhoso esse comentário dele, inclusive porque a hora que ele me contou isso, fez todo sentido, por que a Amã tinha toda essa rivalidade, enfim, né? E aí falando inclusive que é o versório antigo, o verso para memorizar dessa semana, que ele fala assim, ó, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Mordecai falou para ela assim, ó, não conte agora que você é judia. Ele não falou para ela, abra mão dos seus princípios. Ele só falou para ela ser discreta e para ela ser ponderada. E aí, o Mordecai ele foi muito estrategista ali, entendeu? E ele foi muito sábio. E ela foi muito prudente. E aí, isso aí trouxe uma grande lição. Primeiro porque, para uma mulher ter essa responsabilidade de salvar uma nação, na situação dela como mulher, para a época, era muito perigoso. Ela não ia ter esse poder. Se não fosse por Mordecai, ela não conseguiria. Esse é o primeiro ponto. E segundo, assim como Esther, Deus coloca a gente em situações para que nós possamos ser usados, para alcançar pessoas, para a salvação, para cumprir alguma missão que Deus designou, de alguma forma. Então, às vezes, a gente não entende por que as coisas acontecem, da forma como acontece, por que Deus permitiu que você chegasse a tal ponto. Às vezes, você tem um cargo de função, uma função importante. Use essa bênção que Deus te deu como uma oportunidade de você ser usado por Ele. Foi o que aconteceu com Esther. Tem um pano de fundo que é interessante demais. Olha a sabedoria também que o inimigo tem. Qual que foi a estratégia? Quando o Amã viu que o Mordecai não se prostrava, ele não chegou para o rei e citou nomes. Ele falou, rei, é o seguinte, tem um povo aí que não segue todas as tuas normas. Tem um povo aí que é perigoso, tal. E daí ele continuou. E ele falou uma coisa. Deixa-me destruir esse povo, que eu lhe trarei 350 toneladas de prata. Será que aquilo mexeu com o ego do rei ou não? Com certeza. E quando ele escreveu o decreto, foi selado com o anel do rei, mas foram as palavras do Amã. O que ele fez? Ele mandou para todas as províncias. E tem uma coisa importante. Gente, olha
Qual era o plano? Era acabar com o povo de Deus. E qual que era a promessa que Deus deu a Abraão e a Davi? Que o Messias viria da linhagem judia. Será que não foi Satanás o grande estrategista por trás de Amã? Opa, com certeza. Foi ele. Então, o que que aconteceu? O decreto era: vocês poderão destruir todos os judeus. E toda a sua riqueza será de quem destruí-los. Então, iria mexer com a ganância da população. E com certeza, humanamente falando, a chance de a nação ser destruída era consideravelmente grande. E Esther sabia que ela não tinha o poder o suficiente. O que que ela pediu? Que é um fator importante demais? Que o povo buscasse a Deus, orasse e jejuasse por 3 dias. Para ficar bem claro, não foi o poder e a sabedoria humana que fez. Foi a sabedoria divina. Eles buscaram a que nós devemos buscar. É porque a gente vê assim, quando ela convida o rei para jantar, justamente junto com Amã, né? A gente pensa, nossa, uma sabedoria tão simples, né? Mas foi como o Rony falou, ela buscou essa sabedoria de Deus. Porque do jeito que o rei Assuero era, as coisas que ele fez com a Vasti, eu fico pensando, qualquer coisa que eu faça que desagrade o rei, ele me manda embora também, ou manda me matar. Então, não parece uma coisa assim tão ofensiva para dizer, nossa, ela só vai fazer um convite. Só que ela só poderia ir na presença do Assuero se ela fosse convidada, né? Então, seria uma impetuosidade dela. Então, com toda essa busca que o Rony falou, ela buscou todo esse poder de Deus. E com certeza Deus amansou o coração do rei também, né? Para que ele conseguisse aceitar aquilo de bom grado, né? Que ele visse com os olhos dela. E eu fico pensando, né, Carol, o que será que passou na cabeça do rei quando ele descobriu que ela também era judia, né? Mas aí ele já estava apaixonado. Eu fico foi no momento certo, ela né? Foi no salão, ela fez o cabelo, ela usou um perfume francês maravilhoso. Ela sabia como agradar. E fez uma comida deliciosa, né? E ela fez uma coisa também que eu achei interessante demais. Quando você toca no ego das pessoas, elas esquecem até a sua maldade para pensar nelas. Teve 2 banquetes. O primeiro, ela foi convidada, o rei estendeu o cetro para ela e o rei olhou para ela e ficou entusiasmado. Ele falou, o que você quer? Faça um pedido. Se me pedires até a metade do meu reino, eu te darei. Ela falou, não, rei, eu só quero fazer uma comida gostosa para ti e para o Amã. Gente, o Amã se sentiu importante. Olha só, está tendo jantar somente comigo e com o rei. Eu sou o cara, eu estou muito bom. E ele baixou a guarda dele. Aí o que ela fez? Terminou o banquete e o rei perguntou, o que queres que eu te faça? Não, eu quero que tu aceite novamente um jantar amanhã. E traga o Amã também. O Amã falou, cara, em 2 dias, 2 jantares, eu sou muito bom. Isso foi o único convidado além do rei, né? Aí tem um inteirinho nessa história. Nesse intervalo de uma noite para outra, o rei não conseguia dormir. O rei não conseguia dormir. De ansiosidade, né? O rei não conseguia dormir. Aí ele pediu para ler as crônicas. O que era o livro de crônicas? Contava os grandes feitos. Aí entra uma parte sobre Mordecai que é interessante demais. Mordecai, ele havia contado a Esther que 2 dos seus eunucos, que eram 7 que ficavam na presença do rei, que eram seus, digamos, que arrumavam as camas, tudo, eles estavam tramando a morte do rei. E ele falou para Esther e a Esther falou para o rei. Ou seja, o que Esther falava, o rei confiava, porque ela era coerente no que ela fazia, em atitude e em discurso. Só que, beleza, salvou a vida do rei, e o livro de Esther fala, ele não fala que o Mordecai foi reconhecido. E também não fala que ele ficou triste por não ter sido reconhecido. Não, mas na hora certa tem coisas que Deus utiliza que nós não entendemos. Mas Deus sabe por que você passou por aquilo. Aí quando ele leu sobre as crônicas, ele leu a parte de que o seu reinado foi salvo por alguém. Quem que era esse alguém? Mordecai. Era Mordecai. Aí o que aconteceu? Olha o que é, gente, o ego. Ele chamou o Amã. Mandem o Amã até aqui. Amã, tem um cara que me salvou, ele foi honrado, ele foi honesto, inteligente. O Amã pensou, sou eu. O que eu devo fazer para com essa pessoa? Aí a lição fala, para a gente resumir um pouco, todas as honrarias que o Amã queria para ele, seria para quem?
para quem foi fiel ao rei. E para quem foi fiel ao rei dos reis também. Isso eu acho que é uma coisa extraordinária. A nossa fidelidade, não que nós devemos fazer isso para obter recompensas, mas naturalmente Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Ele honra, né? Essa que eu achei que foi o grande final da história. Quando o rei perguntou para Amã achou que era para ele. Então a Amã começou, não, rei, eu quero todas as honras. Eu acho que o senhor deve dar todas as honras para quem lhe foi fiel. Porque ele tinha certeza que ele não fazia ele, ideia de que quem realmente honrou foi o próprio Mordecai, que estava com o decreto de morte. Ele, assim, o Amã já chegou avisando o rei que o Mordecai deveria ser enforcado no dia, né? O que aconteceu? Quando ele falou, pô, eu tenho um cara aqui que é bom pra caramba, que é confiável. Aí, beleza. O que aconteceu no outro dia? Aí chegou o banquete. Novamente, uma comida muito boa, a Esther linda e maravilhosa. Aí comeram tudo. E tem um detalhe. O que o Amã tinha feito na noite anterior? Ele tinha feito uma forca de cerca de 25, 26 metros de altura. Aí, depois do jantar, todo mundo saciado, o rei perguntou. Aí ela revelou o plano para matar o Mordecai e todo o povo judeu. Nesse momento que ela revela quem ela é, a sua origem e a sua fé. O rei já estava cativado pelo que ela era e não pelo título que ela tinha de ser judia. Não, ela conheceu a pessoa antes. Aí o que aconteceu? Toda a honraria foi para quem foi fiel a Deus. E a forca, gente, olha que paralelo interessante. Quem que planejou a cruz para Jesus? Foi Satanás. E na cruz aconteceu algo muito semelhante com o Amã. A destruição do mal, quem arquitetou o mal, morreu e selou o seu destino naquele momento. Assim como a forca foi utilizada para destruir o inimigo de Deus, que queria destruir o povo de Deus, a cruz foi usada como símbolo de vitória de Cristo. E no momento da cruz foi o decreto final, que Satanás estava derrotado. Muito legal, Paralelo. Só para a gente contemplar todas as partes que a lição nos traz, Carol, eu queria que você falasse rapidamente para a gente como que foi revertida a situação, já que o rei não podia decretar lá, então agora não vão matar mais, não pode, né? O que eles fizeram, então, para reverter a situação? Vamos lá, então, o último capítulo, intervalo no meio, aquela cena triste. Gente, lembra que o rei não poderia desfazer um decreto? Só que ele poderia fazer um novo decreto. E quem fez esse novo decreto? O Mordecai fez. Uhum. E olha a sabedoria. Ele não escreveu, ele só escreveu assim: judeu, você pode se proteger. E você pode chamar quem você gosta, e quem lhe atacar, você pode destruir, e toda a riqueza que você tiver passará a ser tua. Gente, olha esse contexto. Essas 120 províncias sabiam que o segundo homem da corte era o quê? Judeu. Uhum. E a mulher do rei era o quê? Judia. Alguém ia encostar a unha neles? Não ia. Não ia. E a lição fala, que eu acho que é um troço, assim, que é o final da lição, que é espetacular. Que a alegria tomou conta do povo judeu. E aquilo entusiasmou. E muitas nações que viviam sobre o jugo do rei se tornaram judias, passaram a seguir os princípios cristãos. Isso é ser missionário ou não é? Com certeza, né? Carol, eu queria que você lesse bem aqui na parte de quinta-feira, no finalzinho, onde diz assim, ó, 3 vezes no livro de Esther. Achou ali? Ali, contudo 3 vezes no livro de Esther. Posso terminar, então? Uhum. É dito especificamente que os judeus não se apossaram de seus bens. Embora as passagens não digam a razão, a tripla menção do fato mostra a ênfase colocada nessa atitude. Muito provavelmente, eles tivessem optado por se abster de tocar no despojo porque desejavam tornar conhecido o que estavam agindo em defesa própria e não por ganância. Então, que mais honra, uma vez né? Testemunharam, né? Que testemunho que eles deram aqui, né? Eles podiam pegar os bens também, se defenda da mesma maneira, né? Só que eles não fizeram, eles só se defenderam. Que lição bonita essa pra gente, né? Eu achei interessante aqui que na mesma maneira que tramaram, né, contra Mordecai, foi a mesma maneira que fizeram na época de Daniel também, né?
E às vezes eu fico pensando como as pessoas que são tementes a Deus, como elas incomodam os inimigos de Deus, né? Então, muitas coisas que acontecem, às vezes realmente são para desestabilizar pessoas que são visadas, que você sabe que têm um coração puro, que são ligadas a Deus. Às vezes elas passam por situações tão complicadas que a gente pensa, puxa, por que está acontecendo isso com essa pessoa, né? Mas assim como o Rony falou, sempre Deus vai ajudar essas pessoas e de alguma maneira ou outra vai honrá-las. Então a gente não precisa ter medo, né? Então a gente não precisa ficar escondido. Então vou fazer o menos possível para não chamar atenção, né? Não, mas você tem que fazer aquilo que Deus tem para a tua vida, né? Você realmente não precisa ter medo, porque Deus está à frente de todas as coisas. E Ele honra e sempre vai estar com os seus filhos, né? Então que nós possamos também, no momento das dificuldades, que a gente não tema, que a gente faça como a Esther, a gente ore, jejue, se prepare e que a gente vai saber exatamente como agir e na hora que agir. Então esse é o meu desejo para nós que estamos aqui e para todos aqueles que nos ouvem. Nós vamos terminar então essa lição pedindo que a Carol faça então uma oração para nós. Faço sim. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estudar essa lição e por todos os detalhes que o Senhor foi mostrando ao longo desse estudo, Pai. Obrigado porque o Senhor mostrou que o Senhor cuidou daquele povo e que o Senhor também vai cuidar de nós da mesma forma. Que nós possamos ser íntegros, prudentes e ser missionários, Pai, em Tua causa. Que nós possamos cumprir a Tua missão conforme a Tua vontade. Que possamos ser não só exemplos, como boas influências na vida de outras pessoas, Pai. Obrigada, Senhor, por esse plano de salvação que o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, um dia estarmos contigo para toda a eternidade. Esteja com cada um aqui, nos dando um restante de sábado abençoado e na sua companhia, Pai. Obrigada pela paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, amém. 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 Então estamos chegando ao final de mais um programa da Escola Sabatina Interativa. Aguardo você sábado que vem de novo. Você pode continuar entrando em contato conosco pelo facebook.com/ESI Curitiba, pelo e-mail esi@iasdcentral.org.br, o nosso e-mail www.cpb.com.br. Ali você pode estudar a lição, adquirir ela gratuitamente. Os nossos cultos acontecem nos sábados às 9 horas da manhã, domingos e quartas às 7h30 da noite. Sexta-feira tem o programa Ligados na Palavra às 20 horas. Quero aí agradecer você pela audiência e mandar um abraço aí para o Sebastião Francisco da Silva, para a Denise, Nicolas, Natália, Paula e o Francisco ali do Santa Cândida, que ele ressaltou aqui. Obrigado pela audiência, até sábado que vem, se Deus quiser.